Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara realiza audiências públicas sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. CE do International Shopping encontra irregularidades durante realização de diligência no local. Projeto de lei pretende proibir a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em praças e parques da cidade. Sede da Câmara de Guarulhos recebe posto permanente de atendimento da Sabesp. Guarulhos poderá ganhar no calendário oficial o Dia do Livro e do Escritor Guarulhense. Vereadores criticam a qualidade da alimentação fornecida nas escolas municipais. Comissão de Meio Ambiente visita o aeroporto de Guarulhos e verifica a solução de problemas de ruídos no sistema em estação de tratamento de esgotos. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara começa falando das audiências públicas sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. As apresentações, que são obrigatórias segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram realizadas durante 3 dias. A Secretaria de Saúde foi a primeira a apresentar a previsão de gastos e receitas. A Secretaria da Saúde abriu o ciclo de audiências públicas que debatem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2023. O evento foi presidido pelo vereador Geraldo Celestino, do PSC, e realizado no plenário da Câmara na manhã de segunda-feira, dia 13. O secretário adjunto da Saúde, Silvio do Prado Júnior, e o diretor financeiro, Wonderson Moreno, apresentaram os dados do setor. A Prefeitura estima um orçamento de R$ 1.223 bilhões para o ano de 2003, em gastos com a saúde. O orçamento da pasta é direcionado para 5 principais programas: fortalecimento da gestão do Sistema Único de Saúde, fortalecimento da atenção primária, ampliação do atendimento de média e alta complexidade, qualificação das ações em vigilância em saúde e fortalecimento das ações de assistência farmacêutica. Entre os questionamentos levantados, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, observou que o valor aplicado em média e alta complexidade é maior do que aquele voltado à atenção básica. A parlamentar destacou que investir na saúde básica diminuiria a necessidade de utilização dos serviços da média e alta complexidade. Para o diretor financeiro da pasta, esse é um problema multidisciplinar que atinge todo o país, envolvendo questões socioeconômicas, culturais, de educação e de trabalho. A Secretaria Municipal da Fazenda estima um orçamento para 2023 de pouco mais de 5,6 bilhões de reais. Em audiência pública realizada no plenário da Câmara na segunda-feira, dia 13, a Secretaria Municipal da Fazenda apresentou a estimativa de receitas, a previsão de despesas e as metas fiscais para 2023. A apresentação faz parte do ciclo de audiências públicas que debatem o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o próximo ano. De acordo com os dados apresentados por Guilherme Moreira, chefe de Divisão de Planejamento Financeiro da Secretaria da Fazenda, a receita total prevista para o próximo ano é de R$ 5.611 bilhões. O montante destinado a pessoal e encargos sociais soma quase R$ 2.400 bilhões. Já a dívida consolidada líquida do município deverá ser de R$ 2.666 bilhões. O resultado primário, que é a diferença entre as receitas e despesas, está com previsão negativa de R$ 105 milhões. Os detalhes sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes à Câmara Municipal foram apresentados pelos gestores financeiros da Casa. Em audiência pública relativa à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Câmara Municipal de Guarulhos expôs a estimativa das finanças para 2023. O orçamento do Legislativo Guarulhense é composto por 4,5% da arrecadação tributária efetiva do município, realizada no ano anterior. Quem fez um resumo dos números foi a diretora executiva de Assuntos Financeiros, Priscila Naomi Quinjo. Está prevista para o ano que vem 158 milhões.
Os percentuais para o ano que vem, a folha de pagamento está em torno de 57%, os encargos e os benefícios, 16%, serviços, 14%, para a obra, estamos prevendo um gasto de 9%, material, equipamentos e material permanente, 3%, material de consumo, 1%. Tá? Então, o nosso orçamento para o ano que vem está estabelecido em 150 milhões. O 265 mil é referente às pensionistas. Nós designamos uma parte desse recurso para as pensionistas. Para o ano que vem, está previsto um aumento de 17% no orçamento, ou seja, cerca de 23 milhões de reais a mais. Por conta disso, mesmo com o crescimento das despesas com funcionários em quase 9 milhões, a porcentagem geral dessa despesa caiu de 59% para 57%. Confira agora os detalhes da audiência pública relativa à LDO da Secretaria de Educação. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria Municipal da Educação apresentou a previsão orçamentária para o próximo ano, durante a audiência pública realizada na manhã da última terça-feira, dia 14, na sede do Legislativo Guarulhense. Os indicadores foram estabelecidos no projeto elaborado pela Prefeitura, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Segundo o secretário da pasta, Alex Viterali, os recursos para a educação na cidade deverão ser de pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. A maior parte das verbas vem do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Os recursos são distribuídos para a educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, como detalhou o secretário. Nós temos aqui as despesas por programas, né? Melhoria do acesso e da qualidade social da educação infantil, 740.812.712,62, que vai dar 52,40%. Melhoria do acesso e da qualidade social da educação e ensino fundamental, 656.111.898,90, no importe de 46,40%. Melhorias do acesso e da qualidade social da educação de jovens e adultos, a EJA, 16.963.091,48, 1,20%. Mais da metade do orçamento deverá ser utilizado em despesas com pessoal e em encargos, sobrando cerca de 41 milhões de reais para investimentos. Segundo o diretor do Departamento Orçamentário, Eduardo Tavares, o número é pequeno para uma cidade do tamanho de Guarulhos. A educação, em razão da sua folha de pagamento e de contratos que são ordinários, que sustenta toda a atividade educacional, consome muito boa parte ou quase que a totalidade do orçamento, restando um percentual baixo em consideração à pujança da cidade em relação ao investimento. Construção de escolas, etc. Nenhum vereador ou munícipe se inscreveu para fazer perguntas. E na última audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Secretaria de Governo expôs os números da pasta. Na manhã do último dia 15 de junho, a Secretaria de Governo apresentou os números do orçamento previsto para 2023. Os índices foram expostos pelo secretário Edmilson Sarlo durante a audiência pública relativa à Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada no plenário da Câmara Municipal. O orçamento previsto para 2023 é de 5 bilhões e 611 milhões de reais, divididos em 79 programas e 311 ações. Além das secretarias da Saúde e de Educação, que juntas consomem 48% do orçamento, as secretarias de Obras e Serviços Públicos e de administrações regionais, que cuidam da zeladoria da cidade, abarcam um total de 639 milhões de reais. No programa detalhado da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está previsto o empenho de quase 125 milhões do orçamento na gestão dos resíduos sólidos, assunto que tem sido muito debatido nas sessões da Câmara. Após a exposição dos números, Rogério Oliveira, diretor do sindicato que defende os interesses dos funcionários públicos municipais, o STAP, perguntou em que parte da LDO está prevista a reposição salarial para os servidores. Hoje falta trabalhador na educação, o plano de carreira deles está parado. Falta-se muitas cozinheiras. Agora tem uma contratação emergencial, mas a gente sabe que não supre a necessidade do município.
Na saúde, falta-se muitos trabalhadores e nós não vemos uma diretriz dentro do orçamento a fim de sanar as questões dos servidores. Então, a minha pergunta é: qual a diretriz para a valorização, contratação, qualificação e promoção dos servidores públicos municipais, diante do orçamento previsto para 2023? O secretário respondeu que o cobertor é curto e que também é preciso respeitar a lei de responsabilidade fiscal. De fato, a gente gostaria, né, Rogério, de poder, de fato, aumentar mais a renda, né, o salário, a remuneração do servidor, mas a gente faz o possível. O cobertor é curto e a gente vai estendendo. Nós temos que estabelecer também, respeitar a lei de responsabilidade social, né, a lei de responsabilidade fiscal, que você não pode atingir o limite estabelecido pela lei. E também agora, numa discussão com o próprio sindicato, né, nós colocamos aí e aí de uma forma muito transparente, Guarulhos é um dos poucos municípios que, atendendo à legislação, e os terceirizados estão indo para esse limite também. Passando isso, Rogério, não tenha dúvida que nós vamos sentar, como sempre fizemos, e vamos tentar chegar a um denominador comum que seja bom para o servidor, para a valorização do servidor, mas também para a cidade. A CE, que estuda possíveis irregularidades no International Shopping, realizou uma diligência até o local na manhã da segunda-feira, dia 13 de junho. A Comissão Especial de Estudos, que analisa irregularidades no International Shopping, realizou uma diligência até o local no último dia 13 de junho para averiguar algumas situações. Os vereadores estudam as ampliações realizadas dentro do próprio shopping, como vagas de estacionamento, número de quiosques nos corredores próximo a hidrantes, assim como as rotas de fuga e saídas de emergência obstruídas. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, explica o que foi constatado na visita. O que a gente conseguiu constatar é que, de fato, existe um processo de ampliação de vagas dentro do empreendimento, ampliação de vagas de estacionamento. Essas vagas, pelo menos na saída de uma das lojas, está avançando o que antes era uma calçada para circulação de pessoas. Verificamos isso. Verificamos também que em uma das saídas encontra-se a calçada que dá acesso a ela totalmente obstruída, com novas vagas para estacionamento de gestante, de idoso. Verificamos também que os corredores internos do empreendimento têm um número de quiosques maior do que o projeto original, e agora nós vamos buscar informações de autorizações da Prefeitura para que haja ampliações, inclusive elas, ao nosso ver, comprometem a rota de fuga e a questão de segurança do empreendimento. Além dos possíveis problemas com as rotas de fuga, os vereadores também analisaram o espaço destinado aos fios de alta tensão, que estão na parte de dentro do empreendimento. Edmilson explicou que a comissão vai verificar se houve alguma alteração com relação ao projeto original. Com relação ao terreno destinado a uma possível ampliação do shopping, Edmilson esclareceu que o local pertencia à Quitaúna, empresa responsável pelo manejo de resíduos sólidos na cidade. Esse terreno é um terreno que era utilizado para lavagem dos caminhões, troca de óleo, manutenção, e existe a possibilidade de indicativo de contaminação dessa área, portanto, não deveria ter sido utilizado, nem feito aqui a demolição que foi autorizada num primeiro momento pela Prefeitura. Diversos vereadores participaram da diligência. Após a visita, o presidente da comissão disse quais os próximos passos a serem tomados. Primeiro, nós vamos convocar os dois secretários, secretário de Desenvolvimento Urbano, secretário de Meio Ambiente. Vamos já expedir ofícios para saber detalhes sobre o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, que segundo os empreendedores foi renovado há pouco tempo. A gente quer saber por que se renovou o AVCB tendo essas obstruções e se elas foram verificadas pelo bombeiro, pelo responsável que esteve aqui no momento da vistoria. Então, convocar, expedir ofícios e em breve também nós vamos chamar o responsável pelo empreendimento para que seja ouvido também na Comissão Especial de Estudos. No dia 13 de junho, a Comissão da Criança do Legislativo analisou um projeto que pretende criar a semana de divulgação dos direitos da criança e do adolescente nas escolas do município. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude se reuniu na tarde de segunda-feira, dia 13, para analisar 2 projetos de lei. No encontro estavam presentes os vereadores Wellington Bezerra, do PRTB, que é presidente da comissão, e Carlinda Tinoco, do Republicanos. O
Um dos itens avaliados por eles propõe a criação da Semana de Divulgação do Direito da Criança e do Adolescente nas escolas do município. O projeto é da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Wellington Bezerra justificou o parecer favorável ao item. É muito importante que a criança ela seja vista como um sujeito de direito. Então, as crianças elas têm direitos e nós consideramos importante dar o parecer favorável a esse projeto porque toda criança ela precisa saber exatamente quais são os seus direitos. Então, instituir essa semana, nós vamos fomentar no município, né, essa educação nas crianças acerca do ECA. A comissão também analisou um projeto do vereador Lauri Rocha, do PSD. O item obriga escolas do ensino fundamental e médio a monitorarem o Índice de Massa Corporal, IMC, dos seus alunos. A comissão decidiu enviar um memorando ao autor da proposta para alertar que o projeto impõe obrigações ao Conselho Tutelar, e isso é vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas em praças e parques da cidade pode estar com os dias contados. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que proíbe essa prática. A Comissão de Direitos Humanos analisou 2 projetos de lei na reunião virtual de 15 de junho. A proposta, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em praças e parques de Guarulhos, recebeu parecer favorável. O projeto é de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, presidente da comissão. Quanto ao outro projeto, que trata da criação de um cadastro único de violência doméstica em Guarulhos, os parlamentares decidiram enviar um memorando à autora, vereadora Karina Soutur, do PSD, informando que a Lei Maria da Penha já prevê a existência do cadastro gerido pelo Ministério Público. A sede da Câmara de Guarulhos conta agora com um posto de atendimento da Sabesp. O local é aberto a toda a população e funciona todas as quartas-feiras, das 9 da manhã até as 4 da tarde. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, inaugurou um posto de atendimento dentro da Câmara Municipal no dia 15 de junho. Inicialmente, o local vai funcionar somente às quartas-feiras, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. Gerente regional da Sabesp, Valdemir de Freitas, ressaltou a importância dessa parceria com o Legislativo. A ideia de criar um ponto de atendimento aqui na Câmara é para facilitar, né? As pessoas sempre visitam os vereadores, procuram demandas específicas e na quarta-feira o atendimento é pleno, igual uma agência normal, não vai necessitar do agendamento, então a pessoa pode chegar e trazer as suas solicitações, desde ligação de água até uma discussão, uma pergunta em relação ao valor da conta, alguma solicitação de transferência de titularidade. Então, são essas demandas que geralmente as pessoas procuram. E a ideia é que, se houver necessidade, se houver demanda, se a gente entender em conjunto com a presidência da Câmara a necessidade de colocar mais dias, a gente vai expandindo aos poucos. Tendo fluxo, eu acredito que isso é natural e a gente pode avançar. Entre os serviços disponíveis à população estão segunda via de conta, parcelamento, reparcelamento, mudança de titularidade, alteração de cadastro de imóvel, alteração de vencimento, solicitação de ligação de água e solicitação de ligação de esgoto. Segundo o coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devanildo Damião, o Legislativo pretende firmar parcerias com outras concessionárias e ampliar o número de serviços oferecidos à população. A gente tem esse processo, né, em relação à Sabesp, já estamos com um posto de atendimento que pode vir a ser compartilhada com outros prestadores de serviços, vem sendo negociados, tudo isso para facilitar. Como aqui é uma casa, né, de grande representatividade, você tem os vereadores, você tem as lideranças, esse processo vai ser facilitado. Ainda mais também um contingente de pessoas que trabalham na Câmara, né, que está acima de 600 funcionários. Atualmente, a Sabesp conta com 4 postos de atendimento presencial em Guarulhos, no Internacional Shopping, no Shopping Bom Sucesso, no Shopping Maia e agora na Câmara Municipal, na Vila Augusta.
Agora a gente traz detalhes das sessões plenárias realizadas na quarta, dia 15 de junho. O veto a um projeto que obriga a presença de vigilantes do sexo feminino em bancos foi um dos destaques. Na sessão ordinária do dia 15 de junho, a Câmara votou 2 vetos da Prefeitura. Os vereadores derrubaram o veto total ao projeto da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que trata da obrigatoriedade de presença de vigilante do sexo feminino em estabelecimentos financeiros do município. Já o veto parcial ao projeto da vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, que cria o Sistema Municipal de Geração de Emprego e Renda para a Mulher em Situação de Violência, foi mantido. A Câmara também definiu a composição de 3 comissões especiais de inquérito do Legislativo. Cada uma é composta por 11 integrantes. Entre as comissões estão a SEI, que apura possíveis irregularidades do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, realizado pelos cartórios e repassado pelo município, que ficará sob a presidência da vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos. A SEI, que investigará o serviço de recapeamento da Avenida Natália Zarif, presidida pelo vereador Romildo Santos, do PSD. E a SEI, que vai analisar o aumento nas contas de gás praticado pela Comgás, que ficará sob a presidência do vereador Geraldo Celestino, do PSC. O próximo passo é a definição dos relatores de cada comissão. No pequeno expediente, os vereadores abordaram a falta de médicos em unidades básicas de saúde, o ingresso na Justiça de uma representação contra a taxa do lixo, a presença do secretário de Esportes em reunião de comissão de esportes em 22 de junho, a denominação de uma creche no Parque Secap de Professor Iuge, a necessidade de mais debate sobre a criação do Fórum Municipal de Educação e a violência contra a pessoa idosa. A Tribuna Livre contou com a presença de 3 oradores. Munícipes criticaram os valores da taxa do lixo e a falta de banheiros químicos em feiras livres. Já o representante da Sabesp falou sobre os investimentos em saneamento básico na cidade e sobre a inauguração de um posto de atendimento da Sabesp no Legislativo. E o veto ao projeto que obriga a presença de vigilantes do sexo feminino em bancos que apresentamos anteriormente foi derrubado. Durante a sessão do último dia 15 de junho, os vereadores derrubaram o veto do prefeito ao projeto de lei de Janete Rocha Pietá, do PT. A medida obriga a presença de vigilante do sexo feminino nos estabelecimentos financeiros instalados na cidade. Janete explicou o objetivo do texto elaborado por ela. Esse projeto 5.110 é de 2017. Portanto, tem 5 anos que esse projeto está aqui engavetado na casa. E o que ele busca na sua síntese? Não proíbe os estabelecimentos bancários de fazer a revista. Mas essa revista, para as mulheres, elas têm que ser feitas por pessoas do sexo feminino, mulheres, né? Fazerem revista em mulheres. Infelizmente, o mundo e aqui no Brasil ainda existe muito machismo e muitos aproveitadores que assediam, inclusive jovens, na hora que ela vai fazer um trabalho de pegar um pagamento, né? Então, é um objetivo claro, impedir que as mulheres sofram qualquer importunamento durante o seu trabalho indo ao banco, ou mesmo que se for para não trabalho, mas for lá no banco, se for necessário fazer revista, que a revista seja feita pelo sexo feminino. No total, 19 vereadores votaram pela rejeição ao veto. O veto parcial ao projeto que cria um sistema de geração de emprego e renda para mulheres vítimas de violência gerou bastante debate. O veto parcial ao projeto de autoria da vereadora Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, foi mantido na sessão do último dia 15. A proposta cria o Sistema Municipal de Geração de Emprego e Renda para mulher em situação de violência na cidade de Guarulhos. Contrário ao veto, o vereador do PDT, Leandro Dourado, disse que é preciso valorizar as mulheres. A gente tem que valorizar cada vez mais a mulher.
a mulher guarulhense na cidade de Guarulhos. Todo projeto tem algum veto. Poxa, então eu fico realmente aqui triste, chateado, que novamente um projeto de uma vereadora da base do governo, mais um projeto da vereadora da base do governo, como já aconteceu de outras vereadoras da base do governo, projetos que estão defendendo e valorizando a mulher, sendo vetado pelo prefeito Guti. Romildo Santos, do PSD, explicou que o veto foi para retirar a palavra obrigatoriedade de um dos artigos e, dessa forma, poder dar sequência à tramitação. O artigo 5º, se não me engano, da lei da vereadora Vanessa, ela está em concordância, né? Na realidade, por isso que necessita da CCJ, né? A palavra obrigatoriedade, né? Isso prejudicou o projeto. É só isso. Prejudicou uma parte do projeto, mas contempla. Na realidade, o prefeito Guti, não é ele que dá o parecer, né? Só para explicar para o vereador Leandro Dourado, que o projeto, depois de aprovado na casa, ele vai para a prefeitura e passa nas secretarias pertinentes para dar os pareceres, para depois, né, ser sancionado. E aí, o jurídico da prefeitura, ele deu o parecer dizendo que não poderia, teria que vetar parcialmente o vereador Leandro Dourado, o artigo 5º, porque é a palavra obrigatoriedade. No entanto, Dr. Laércio Sandes, do Partido União Brasil, contestou a explicação de Romildo e disse que o artigo citado sequer existe. Eu estou observando aqui o veto encaminhado pelo prefeito e, na verdade, eu procurei aqui o artigo 5º que o Romildo fez referência, só que não existe esse artigo 5º que foi vetado. O que foi vetado foi o artigo 2º e o artigo 3º e seus respectivos 3 parágrafos. O artigo 2º e o artigo 3º, ele diz exatamente a sistemática de sequenciamento do programa. A meu ver, se nós acolhermos o veto, nós não estaremos permitindo que essa lei seja implementada, essa proposta de lei. Vai ser tal qual, com devida vênia e respeito ao plenário, será tal qual algumas normas que foram aprovadas e ficou inexequível, não foi passível de ser executada. Mesmo assim, a autora do projeto, Vanessa de Jesus, disse entender as razões para o veto do Executivo e encaminhou a votação pela manutenção. Quero pedir aos vereadores que votem sim ao voto parcial. Agradeço à vereadora Janete e aos demais vereadores que comprem, sim, porque ele é parcial. Então, eu quero pedir aos vereadores, por gentileza, se for possível, eu tive contato com o governo, entendi a justificativa do governo em relação a alguns pontos, mas eu quero agradecer, não vou usar todo esse tempo, senão hoje não vai votar. Mas muito obrigada, tá, para que eles caminharem esse voto, dizer que nós temos uma empreita significativa em relação às questões da mulher. Nós tivemos na sessão agora que nos antecedeu, algumas pessoas, infelizmente, não entendendo quais são as nossas propostas, que são tão relevantes e importantes, como qualquer outro tema que é debatido aqui na casa. Mas eu quero pedir aos vereadores que, por favor, encaminhem esse voto, sim. Na votação, o veto foi mantido por 26 votos a favor e 6 contrários. Neste momento, você acompanha mais detalhes das sessões plenárias, mas agora das deliberações realizadas na segunda-feira, dia 20. 8 projetos de lei foram aprovados. Durante a última sessão ordinária, dia 20, a Câmara de Guarulhos aprovou 8 projetos de lei. 3 deles já estão em segunda votação e seguem agora para a sanção ou veto do prefeito. É o caso de um projeto elaborado por Edmilson, do PSOL. O item inclui no calendário oficial do município o Dia do Livro e do Escritor Guarulhense e também oficializa a Feira do Livro do Escritor Guarulhense. Já um projeto do vereador Wellington Bezerra, do PRTB, foi aprovado em primeira discussão. O item veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas por violência, abuso ou exploração de menores. Também foi aprovado em primeira discussão um projeto da Prefeitura que dispõe sobre o Conselho Municipal da Juventude. Esses 2 itens ainda precisam passar por mais uma votação em plenário. Já durante o grande expediente, foram aprovados 2 requerimentos de informações. E logo depois da sessão ordinária, foi realizada uma sessão extraordinária para deliberar 5 projetos da Prefeitura.
Entre eles está o item que institui o Programa Municipal de Fomento aos Pontos de Cultura. Com a deliberação, os projetos seguem para análise das comissões permanentes do Legislativo. Só depois de receberem pareceres é que são votados em plenário. Guarulhos poderá contar no calendário oficial com o Dia do Livro e do Escritor Guarulhense. A proposta é de autoria de Edmilson, do PSOL. A Câmara aprovou na sessão de 20 de junho o projeto que inclui no calendário de eventos da cidade o Dia do Livro e do Escritor Guarulhense, celebrado em 21 de setembro. A proposta também oficializa a Feira do Livro e do Escritor Guarulhense. O projeto foi aprovado em segundo turno por unanimidade com 30 votos favoráveis. Autor da proposta, o vereador Edmilson, do PSOL, que já foi secretário de Cultura da cidade, detalhou a iniciativa. Foi uma solicitação da Academia Guarulhense de Letras, que nos pediu para que a gente fizesse uma lei, um projeto de lei, colocando o dia 21 de setembro, que é o dia, como dia do escritor, como dia do livro do escritor guarulhense. Coincide com o dia da árvore, foi um pedido deles, por conta do simbolismo da árvore, do simbolismo dos frutos, do simbolismo da planta, de todo o bem que ela faz. Então eles pediram para ficar na mesma data e vai ser 21 de setembro, conforme foi aprovado aqui. E também a Feira Literária de Guarulhos, dos escritores de Guarulhos, que será realizada anualmente na semana do dia 21 de setembro. Então é um projeto importante para a cultura e para a valorização dos escritores da nossa cidade. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito. Na sessão também foi lembrado o Dia do Refugiado, comemorado mundialmente em 20 de junho. 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado. Foi com essa informação que o vereador Lamé, do MDB, iniciou seu discurso na sessão de segunda-feira. Nascido no Líbano, o vereador chegou ao Brasil em 1976, fugindo da guerra civil que acontecia naquele país. O parlamentar definiu a condição de refugiado, que, segundo a Acnur, Agência da ONU para Refugiados, se aplica hoje a mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Refugiado é toda pessoa, todo ser humano, homem ou mulher, criança, idoso, jovem, enfim, que é forçado a sair do seu habitat natural, do seu país, da sua cidade, da sua região. E é forçado ou por causa de perseguições políticas, ou por causa da violência de uma guerra, né? Ou por conflitos regionais. Lamé defendeu a paz e a política de fronteiras abertas para receber esses povos. O refugiado, ele precisa, primeira coisa, fronteiras abertas. O mundo hoje está se fechando cada dia mais. E quando uma pessoa foge de um bombardeio, foge de uma guerra, procura sair, aí encontra o seu vizinho com a porta fechada. Imaginem uma pessoa que tem a sua casa invadida por bandidos. E aí ela consegue uma porta para fugir. Ela consegue ir até o vizinho, só que o vizinho fecha a porta. Fecha a porta para que ele seja morto na sua porta. É inaceitável que os seres humanos continuem a pensar que as fronteiras devem ser fechadas. Para acabar com o drama dos refugiados, teremos que defender uma palavra-chave, a paz. Quando tiver paz no mundo, não teremos nem sofrimento, nem dor, né? E a palavra refugiado vai parar de existir. A comissão especial que analisa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023 emitiu parecer favorável à propositura. A Comissão Especial da Câmara, que analisa o orçamento, se reuniu no dia 22 de junho e emitiu parecer favorável ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2023. A proposta tem de ser votada até 30 de junho em plenário. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PSC, comentou a avaliação dos parlamentares ao projeto. Não houve emenda dos vereadores ao projeto de lei
e aprovado por unanimidade o relatório, que agora vai ser publicado no Diário Oficial, e com certeza na semana que vem o projeto vai a plenário para ser votado por todos os vereadores da Câmara Municipal, e com certeza, como não houve divergências, com certeza o projeto será aprovado e o prefeito irá sancionar, tá? E posteriormente nós vamos receber aí o orçamento. E o orçamento que chegará no dia 30 de setembro na Câmara Municipal vai ser baseado em cima da LDO. A reunião da comissão especial aconteceu após a apresentação das audiências públicas das Secretarias de Educação, Saúde, Fazenda e Governo e também da Câmara Municipal na primeira quinzena de junho, oportunidade em que foram demonstrados aos vereadores os planos e metas para o orçamento de 2023. A Comissão de Educação se posicionou favoravelmente à transferência de uma área de recreação pública para instalar uma creche no Jardim Novo Ipanema. Em reunião no dia 22 de junho, a Comissão de Educação e Esporte deu parecer favorável a um projeto da Prefeitura que transforma uma área pública destinada à recreação na Rua João Manuel Lopes, no Jardim Novo Ipanema, em equipamento educacional para instalação de uma creche. O presidente da comissão, o vereador Lauri Rocha, do PSD, comentou a proposta. É uma área na qual não estava sendo utilizada pela Prefeitura, inclusive que pertencia a outras secretarias. Está fazendo a desinfetação, transferindo essa área para a área de educação, para a Secretaria de Educação, e onde vai ser construída uma creche pública. Então, um projeto tranquilo, essa área já era uma área doada, já há mais de 30 anos, para a Prefeitura, só está transferindo da área da Secretaria de Esportes e Meio Ambiente para a educação, para a construção de uma nova creche aqui na Prefeitura. Os parlamentares também emitiram parecer favorável ao projeto de criação do Fórum Municipal de Educação de Guarulhos, de autoria da Prefeitura. A comissão decidiu adiar 2 projetos parlamentares de mudança de nome de rua e também a proposta do Executivo que institui o Programa Municipal de Fomento aos Pontos de Cultura em Guarulhos para obter mais informações sobre os temas. A comissão aguardou a presença do secretário municipal de esportes, Ronaldo Antônio da Silva, mais conhecido como Ronaldo Fratello, convocado para prestar esclarecimentos sobre a pasta, mas o gestor não compareceu. Acompanhe agora detalhes da sessão ordinária de quarta-feira, dia 22. 6 projetos de lei foram aprovados, entre eles a criação do Dia Municipal de Combate ao Câncer de Laringe. Em sessão ordinária realizada dia 22, a Câmara de Guarulhos aprovou 6 projetos de lei. 5 deles já estão em segunda votação e seguem agora para sanção ou veto do prefeito. Entre os destaques está um projeto da vereadora Márcia Tasquete, do PP. A parlamentar propõe a criação do Dia Municipal de Combate ao Câncer de Laringe, que será celebrado todo dia 16 de abril. Também foram aprovados em segunda votação 2 projetos do Executivo para instituir fundos, o Fundo do Zoológico Municipal de Guarulhos e o Fundo Municipal da Juventude. Já em primeira discussão, foi aprovado um projeto que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos. Esse item é uma fusão entre um projeto do vereador Lamé e um projeto da Prefeitura. Além disso, um dos assuntos que dominou os discursos foi a apresentação de uma moção de repúdio das vereadoras Márcia Tasquete e Karina Soutur. A moção condena a agressão sofrida por uma procuradora da cidade de Registro, cometida por um colega de trabalho. Diversos vereadores repudiaram esse episódio. Ainda na sessão, os parlamentares também comentaram denúncias envolvendo a qualidade da merenda escolar em Guarulhos. Os vereadores se comprometeram a realizar diligências para fiscalizar as escolas. Os parlamentares aprovaram uma proposta que impede que pessoas condenadas por abusar, violentar e explorar crianças ocupem cargos comissionados. A Câmara aprovou em segunda votação o projeto que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por violência, abuso ou exploração de menores para cargos públicos municipais em comissão. A proposta teve 23 votos favoráveis e agora segue para avaliação do prefeito. O autor do projeto, o vereador Wellington Bezerra, do PRTB, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, demonstrou confiança na sanção da proposta pelo chefe do Executivo.
Nos últimos dias, o Brasil inteiro, as câmaras municipais e estaduais, inclusive a Alesp, tem se movimentado nessa direção. Então, nós acreditamos que agora vai para a sanção do prefeito e ele vai sancionar, porque eu tenho certeza que ele vai se sensibilizar a essa causa. E nós precisamos fechar o cerco no que diz respeito a pessoas que violentam, abusam, exploram de crianças. Não podemos aceitar que a administração pública como um todo aceite esse tipo de pessoas. Então, pessoas transitou em julgado, pessoas condenadas. Então, ela não pode mais adentrar na administração pública. E a gente volta a falar da sessão ordinária do dia 22. O não comparecimento do secretário municipal de Esportes na reunião da Comissão de Educação, Esportes, Cultura e Lazer foi duramente criticado. Na sessão do último dia 22, alguns vereadores lamentaram a ausência do secretário municipal de Esportes na reunião da Comissão de Educação, Esportes e Lazer. O funcionário da administração pública foi convocado para prestar alguns esclarecimentos e não compareceu. Na sessão, foi feita a leitura do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, que prevê, no inciso 4º, a presença do secretário na Câmara, quando convocado. Além das atribuições estabelecidas em lei, compete aos secretários municipais, e o vereador pede que seja lido o inciso 4º, comparecer à Câmara quando por esta for convocado para responder sobre assuntos específicos. Edmilson, do PSOL, criticou a postura do secretário. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte convocou o secretário Ronaldo Fratello para que ele estivesse aqui às 13 horas. Estamos aguardando ele até agora. E nem um telefonema ele teve a dignidade de dar para a gente aqui, porque estávamos esperando. E não fomos nós que marcamos esse dia. Foi a agenda do secretário que marcou, dizendo que era melhor. Mesmo sendo um dia que nós tínhamos LDO de manhã, tínhamos a comissão do Internacional Shopping e tínhamos a sessão às 14 horas. Eu acho que é um desrespeito com essa casa, com o Legislativo, o secretário achar que ele pode ficar dormindo em Mariporã e não vir cumprir as suas obrigações aqui. Membro da Comissão de Educação, Dr. Laércio Sandes, do Partido União Brasil, defendeu que o secretário deveria ter sido trazido por força judicial. Então precisa a autoridade judicial ser provocada para impor a esse cidadão o respeito a esta casa. Ou o prefeito toma uma posição até o final do dia de hoje. Porque esse legislativo merece ser respeitado. E não um cidadão que vem até aqui, estar no papel de secretário, fazer negociatas e atitudes não republicanas dentro dessa secretaria, receber times que vêm participar de eventos, como foi aqui no Fioravante e Ervolino há cerca de um mês atrás, e não pôde participar porque tinha outros eventos no mesmo horário. Que secretário é esse? Lauri Rocha, do PSD, presidente da Comissão de Educação, também falou a respeito. Concordo com a opinião dos colegas aqui, porque realmente ninguém está acima de ninguém, muito menos os secretários, e eles são obrigados por lei a comparecer nessa casa. Houve uma convocação, houve uma confirmação por parte do secretário. Eu, como presidente, assim como os membros, vereador Wesley e Dr. Laércio Sandes e alguns outros vereadores, como a doutora Márcia, vereador, estávamos presentes aguardando a presença aqui do secretário de esporte e ele não apareceu. Ainda segundo Lauri, o secretário será reconvocado pela comissão para prestar esclarecimentos. Alguns parlamentares criticaram também a qualidade da alimentação fornecida aos alunos das escolas municipais. A alimentação escolar municipal foi um dos temas abordados na sessão do último dia 22. Alguns vereadores expuseram denúncias e sugeriram a convocação do secretário de Educação pela Câmara para prestar esclarecimentos. Romildo Santos, do PSD, foi enfático ao falar sobre o assunto. Eu me preocupo muito, senhor presidente e vereadores, como é que está hoje o nosso alimento também. Não é porque eu sou do governo que eu sou submisso, né, ao governo. O prefeito escolhe o secretário, mas às vezes o prefeito não sabe o que acontece em sua casa. Então o prefeito, nós temos que alertar o secretário. É diferente da outra administração, que não apontava nenhum secretário, um defendia o outro. E se eu tiver que apontar aqui qualquer secretário, eu vou apontar qualquer secretário, principalmente da educação.
presidente da Comissão de Educação, Lauri Rocha, também do PSD, disse que vai consultar a ouvidoria da Câmara e convocar os secretários se for necessário. Crianças dizendo que só come farinha, arroz e feijão durante 9 horas de aula. São várias denúncias que têm chego nessa casa aqui. Mas para evitar qualquer coisa, eu vou primeiro conversar com a nossa ouvidoria e depois, se necessário, convocar novamente, como já fez uma vez, o secretário de Educação nessa casa. Edmilson, do PSOL, também pediu que o secretário seja convocado para falar sobre a alimentação escolar. Quero apelar também que o vereador presidente, Lauri Rocha, convoque de forma urgente o secretário de Educação para vir aqui. Eu já estive nessa tribuna falando que eu faço visita semanalmente, pelo menos 3 vezes por semana, a escolas municipais. Eu já fui numa escola onde as crianças estavam com um prato e meia maçã no prato para poder comer. Já fui em escolas onde as crianças estavam com 3 bolachas, água e sal e um copo de suco. É a volta da merenda. Esse termo merenda já terminou. Hoje nós trabalhamos com alimentação escolar. A criança deve ter alimentação escolar. Já Jorginho Mota, do Partido Agir, sugeriu que os vereadores também investiguem as denúncias diretamente na Secretaria de Educação. Vamos até a Secretaria de Educação e vamos investigar o que está acontecendo. Se existe denúncia, nós temos que investigar. Né? Não adianta nada trazer o secretário aqui para falar e nós não temos nada em mãos. Né? Ao meu ver, eu gostaria de ter acesso a esse conteúdo também para saber. Mas se há algo palpável, vamos lá investigar, vamos saber o que está acontecendo. A Comissão de Meio Ambiente realizou uma diligência no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 23 de junho. Os vereadores foram conferir as medidas adotadas na estação de tratamento de esgoto do local para diminuir o ruído. A Comissão Permanente de Meio Ambiente realizou uma diligência no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 23 de junho. O objetivo da visita era conferir o resultado de obras realizadas para diminuir o ruído na estação de tratamento de esgoto do local. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, comentou o assunto. Hoje nosso objetivo aqui era para ver as obras de mitigação ou de diminuição, que é o termo mais correto, do barulho que a estação de tratamento de esgoto aqui do aeroporto faz em algumas moradias, em alguns apartamentos do Parque Secap. Então nós viemos aqui porque a população tem reclamado, desde o ano passado a gente tem investigado isso pela Comissão Permanente do Meio Ambiente e entramos num acordo com a AgroAirport para fazer as obras de diminuição desse barulho. E hoje a nossa visita foi para verificar as obras prontas e qual o impacto delas. A gente só vai ter um parecer conclusivo porque de fato aqui próximo o barulho é muito alto, mas alguns moradores já dizem que o barulho não diminuiu. E agora nós vamos já solicitamos, na verdade, os relatórios do impacto desse barulho antes das obras e depois das obras, para que a gente possa ter uma definição melhor dos próximos passos. O que a gente pretende é defender os interesses da comunidade dos moradores do Parque Secap. Apesar das intervenções feitas na estação, Edmilson questiona se o problema com o barulho foi resolvido de maneira satisfatória. Para conferir o impacto real, a comissão vai ouvir novamente os moradores do Secap e analisar laudos técnicos. Essas placas que foram colocadas lá, placas, ao meu ver, que não diminuíram de forma drástica. Eles fizeram também isolamento nas portas, né? Uma das portas, na verdade, porque a outra porta não tinha isolamento, fizeram um isolamento acústico e fizeram um serviço ali de colocar um material mais resistente, proteger contra a chuva e também dentro placas para refletir, para dar uma nova dinâmica no barulho, né, na curva do som. Essas são as obras que eles fizeram e nós vamos voltar a conversar com a comunidade, a comissão vai se reunir de novo para que a gente possa tomar uma decisão sobre o que fazer. Primeiro, o que a gente quer que seja que o povo ali do Parque Secap volte a conseguir dormir de forma tranquila sem esse barulho irritante. Esse é o nosso objetivo. As obras foram feitas, ao meu ver, num primeiro momento, o barulho continua, mas nós vamos apurar direitinho com os laudos na mão. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a atleta Master Conceição Jeremias. Confira um trecho do que a gente conversou. Conceição, você vem de uma família de 8 irmãos, né? Você é de Campinas. Queria que você falasse como é que foi a sua infância, como é que você foi para o atletismo, né? Como é que você descobriu o seu talento para o esporte
E aí, depois sim, qual foi o período que você veio para cá e por que você veio para cá? Bom, eu, na verdade, nasci para isso, né? Na pequena infância, eu nasci numa fazenda do Instituto Agronômico aqui de Campinas, e era assim, tudo muito complicado, não tinha água, não tinha luz, a escola era longe de casa, 4 quilômetros, e a gente caminhava a pé. Era assim, era uma vida saudável, a gente brincava muito, corria muito, e eu, desde a pequena infância, as brincadeiras que eu mais gostava era de apostar corrida, que era o termo que eu usava na época, e pular pauzinho. E, quer dizer, eu fazia isso já com muita desenvoltura, sempre antes de qualquer brincadeira, vinham outras crianças das fazendas vizinhas para brincar, e eu falava, tudo bem, eu vou brincar, mas primeiro vamos apostar corrida e pular pauzinho. E eu, lógico, ganhava sempre, ganhava dos meus irmãos, que eram mais velhos. Então, a brincadeira que mais me atraía era essa. Mas eu não me imaginava que em algum lugar do mundo existisse competição de atletismo, de regra. Eu não tinha essa noção, porque a gente não tinha rádio, não tinha TV. Ouvia, assim, São Silvestre, que corria na rua, porque tinha um tio que corria, mas eu não tinha noção de nada disso. E só conheci o esporte quando entrei no segundo grau, que tinha as aulas de educação física, e a professora descobriu logo que eu tinha talento, e me levou para uma competição de jogos escolares, e, graças a Deus, ganhei as provas que eu participei, e aí tinha uma atleta que estava competindo nesses jogos escolares e me convidou para treinar atletismo na seleção de Campinas. E aí eu, já na semana seguinte do evento, eu comecei a treinar, e isso foi em 1970. E desde então eu nunca mais parei. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.